Senhores vereadores, eu peço ao nobre secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 26/2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Ibatiba e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o projeto de lei número 26/2013, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, data de 11/11/2013, trata-se o apenso projeto de dispor sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Ibatiba e da outra providência. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do acima citado projeto de lei, em conjunto esta comissão emite parecer no sentido de que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar, sua redação tem um aspecto legal e regimental. Opina no sentido de sua aprovação é o parecer. Plenário Éder Faustino Bernardo, em 11 de novembro de 2013. Ivanito Barbosa de Oliveira, Joci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado, membros. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Recebido o projeto de lei número 26/2013, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, data de 11/11/2013, trata-se o apenso projeto de dispor sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Ibatiba e das outras providências. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do acima citado projeto de lei número 26/2013, em conjunto, esta comissão entende que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar. Sua redação contém aspecto legal, constitucional e regimental. Opina no sentido de sua aprovação. É o parecer, Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2013. Carlos Alberto Santos, Elias Cândida Silveira, Luciano Miranda Salgado. Em discussão, os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas do projeto de lei número 26/2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Ibatiba e da outras providências. Em discussão, os pareceres. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei de número 26/2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Ibatiba e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Concedo a palavra pela ordem, vereador. Nós propusemos esse projeto de lei 26/2013, principalmente depois das apurações realizadas pela CPI do PRONAF. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável precisava, necessitava e é urgente de uma reestruturação para fomentar as políticas, principalmente da agricultura familiar no município de Ibatiba. Em algumas propostas que nós estamos aqui reestruturando o Conselho, por exemplo, incluindo representante do IFES nos membros do Conselho. O IFES é uma entidade do governo federal que tem um grande campo técnico à disposição de Ibatiba, à disposição da região do Caparaó, e nós precisamos aproveitar mais esse quadro técnico, esse corpo técnico do IFES. Da mesma forma, também estamos aqui tentando, na estrutura do Conselho, criar as câmeras técnicas e a Secretaria Executiva, para dar mais agilidade aos trabalhos do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. E aí, a nossa proposta visa principalmente regulamentar o recebimento das taxas de horas máquinas do PRONAF. Posteriormente, será analisada uma proposta aí do Executivo sobre as taxas, como deverá ser paga, aonde deverá ser paga e os valores. Só que a nossa proposta do Conselho cita que essas taxas deverão ser depositadas numa conta específica em nome da Prefeitura Municipal / Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. E os recursos ali depositados só poderão serem gastos, utilizados, com a aprovação do referido Conselho.
é dar ao povo o que é o do povo, o direito a eles de gerir, não assinando os cheques, mas determinando, deliberando aonde os recursos deverão ser investidos. E aí eu quero contar com o apoio de toda a Casa Legislativa para nós aprovarmos essa proposta, que é um anseio da sociedade, e a partir de amanhã virarmos uma página no município de Ibatiba, onde aquelas atitudes ilícitas que vem acontecendo há vários mandatos, não somente neste, há vários mandatos, fiquem apenas na história do nosso povo. E a partir de amanhã, se Deus quiser, a taxa será depositada no banco, numa conta da prefeitura, somente sairá através de cheque, através de empenho, de processo licitatório e outras coisas mais. Então, muito obrigado e conto com o apoio dos amigos na aprovação do projeto de lei 26/2013. Continue em discussão o projeto. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir, em votação o projeto de lei número 26/2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Ibatiba e da outras providências. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei complementar número 8/2013, que altera a legislação tributária relativa às taxas de serviços públicos na forma como especifica. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido um apenso projeto de lei complementar número 08/2013, oriundo do gabinete do prefeito, data de 11/9/2013, trata-se o presente proposição de alterar a legislação tributária relativa às taxas de serviço público na forma específica. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do acima citado projeto de lei complementar, em conjunto a essa comissão emite parecer no sentido de que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar, sua redação tem aspecto legal e regimental. Opina no sentido de sua aprovação. É o parecer, Salas das Sessões, em 11 de novembro de 2013. Ivanito Barbosa de Oliveira, Joci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado, membros. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Recebido o apenso projeto de lei complementar número 08/2013, oriundo do gabinete do prefeito, data de 11/9/2013, trata-se o presente proposição de alterar a legislação tributária relativa às taxas de serviço público na forma de específica. Senhor presidente, depois da análise feita aos autos do presente projeto de lei complementar, em conjunto essa comissão emite parecer no sentido de sua aprovação com as seguintes emendas. Emenda modificativa número 1. O artigo 4º passará a ter a seguinte redação. O artigo 4º, capítulo 5º, fica acrescido das seções 3, 4, 5, 6 e 7. Alterado seu artigo 203 e acrescentado os artigos 203A, 203B, 203C e 203D, na forma como se segue. Emenda supressiva número 1. Suprime-se o inciso 1 do artigo 203. Emenda modificativa número 2. O inciso 2º do artigo 203 passará a ter a seguinte redação. Inciso 2º. As execuções dos serviços ficam condicionadas à comprovação realizada pelo contribuinte de suas regularidades fiscais. Assim atendido aquele que dispuser de talão de notas fiscais e através dele houver guiado sua última produção no município de Ibatiba. Emenda modificativa número 3. O artigo 203 passará a ter a seguinte redação. Artigo 203-A. O sujeito passivo da taxa é o contribuinte proprietário de imóveis rurais que tenha necessidade de contratar hora-max subsidiadas pela administração pública. Emenda modificativa número 4. O parágrafo 1º do artigo 203-C passará a ter a seguinte redação. Inciso 1º. Recolhida a taxa, deverá o contribuinte dirigir-se à Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Comércio, munido de comprovante de recolhimento para agendamento de serviços, obedecendo-se ordem cronológica em cada região.
é o parecer. Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2013. Carlos Alberto Santos, Elias Cândido Silveira e Luciano Miranda Salgado. Membros. Em discussão, os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, com as devidas emendas do projeto de lei complementar número 8/2013, que altera a legislação tributária relativa às taxas de serviços públicos, na forma como se especifica. Em discussão, os pareceres com as emendas. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação os pareceres das comissões com as devidas emendas. Favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem de pé. Aprovados os pareceres por unanimidade. Antes de colocar em votação o projeto de lei complementar número 8/2013, só gostaria de ressaltar à Casa que para aprovação da matéria deverá ser observada a maioria qualificada, tá? De 2/3 do plenário, na forma que dispõe o artigo 45 da Lei Orgânica. Altera a legislação, então é com 6 votos a aprovação. Em discussão, o projeto de lei complementar número 8/2013, que altera a legislação tributária relativa às taxas de serviços públicos na forma como se especifica. Em discussão, o projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem. Conceda a palavra. Só quero aqui fazer um registro, que foi uma vitória desta Casa, incluindo todos os vereadores, desde a mesa diretora até nós, ao conseguir que o prefeito municipal, na regulamentação desta taxa, abaixasse o valor. Ele tinha enviado para esta Casa inicialmente uma proposta para cobrar R$100 da hora máquina. Vereador João Brito, eu tenho um projeto em mãos, assinado pelo ex-prefeito Zé Alcuri. R$100 a hora máquina. E aí, um acordo desta Casa de Leis, envolvendo todos os parlamentares, os 9 vereadores, conseguimos que abaixasse o valor para R$50. Então, foi uma vitória que os 9 vereadores, vereador Silvio e toda a mesa diretora e os outros vereadores da Casa estão envolvidos, e o povo de Ibatiba pode ficar tranquilo que a Casa mais uma vez legislou em favor da população. Vereador, isso é um grande erro, porque uma marca particular lá na roça é R$90, tem que ter perdão. Fui descobrir, foi erro mesmo, porque R$100 não existe. Entendeu? Foi um erro de... Né? Vai dizer que nós todos não temos algum erro, algum passadozinho. Não, nós não somos de brilhante, não. É? Pela ordem. Conte. Mas se teve o erro, é porque pegaram para subir. Então, uma vez que colocou o erro, a gente tem que aceitar. O erro é perdoável? Sim. Mas se passasse por nós não tivéssemos feito o nosso papel de fiscalizar, poderia passar desapercebido, senhor João Brito, e o nosso produtor ter que pagar R$100. Então, nós fizemos a nossa parte, a gente aceita o erro do Legislativo, mas nós sabemos que eles também se teve o erro é porque queria subir. Então, a gente aceita o erro. E nós fizemos o nosso papel. Os 9 vereadores legislou a favor do povo. Isso que é importante. Muito obrigado a todos. Continue em discussão a matéria. Senhor presidente, como nobre vereador Luciano, eu acho que quem ganha são os produtores rurais. Com essa aprovação, ganha o nosso município, que muito em breve isso vai estar agora em ordem, a Casa, no sentido das cobranças, que vai ser emitido um DAN, que vai ser pago lá no banco, na agência bancária, com conta específica, na qual esses valores vão ser no caso, vai estar sob a gestão do Conselho de Desenvolvimento. Então, acho que quem ganha é o município. E a questão dos valores, como o nobre vereador Jango falou, o nobre vereador Luciano, parece que teve um equívoco no que se tratava, ao invés de colocar R$40, colocaram 40 o FIR, que dá aproximadamente R$105 ou um pouco mais. Então, mas já foi consertado, e eu espero que com essa mudança a população só ganhe.
Continue discussão a matéria. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir, em votação, projeto de lei complementar número 8/2013, que altera a legislação tributária relativa às taxas de serviços públicos, na forma como especifica. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões do projeto. Projeto de lei complementar número 9/2013, que regulamenta o dispositivo nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, definindo obrigações de pequeno valor para o município de Ibatiba. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido um apenso projeto de lei complementar de número 9/2013, data de 28/8/2013. Trata-se presente proposição de regulamentar o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, definindo obrigações de pequeno valor para o município de Ibatiba. Senhor presidente, depois de análise feita ao autos do acima citado projeto de lei complementar, em conjunto esta comissão emite parecer no sentido de que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar. Sua redação tem aspecto legal e regimental, opina no sentido de sua aprovação com as seguintes emendas. Por favor. Pela ordem, por favor. Estou fazendo a leitura aqui. Emenda substitutiva número 01. Passa a ter a seguinte redação. As demandas judiciais que tiverem por objeto condenação de valor pecuniário não excedente a R$5.000 por auto não estarão sujeitos ao regime de precatórios e poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitada no prazo de até 90 dias após a intimação do trânsito em julgado das decisões e a solicitação de pagamento objetivada à ordem de apresentação na Procuradoria-Geral do município. Por favor, João Brito, está atrapalhando. Por favor. Por favor, gente. Emenda aditiva número 1. Artigo 1º. Passa a ter o inciso 9º com a seguinte redação. O limite previsto no caput deste artigo será reajustado no mês de janeiro de cada ano, segundo a variação do índice de preço ao consumidor aplicado, IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Emenda substitutiva número 2. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Será igualmente considerado de pequeno valor o crédito oriundo de precatório já expedido que, entendo pendente de pagamento, tenha ao seu valor corrigido e até a data da entrega em vigor esta lei, enquadrado no limite fixado no caput do artigo 1º, podendo ser liquidado por de ordem cronológica de apresentação mediante a requerimento dos exequentes a ser apresentado junto à Procuradoria-Geral do município de Ibatiba, devendo ser acompanhado do seguinte documento. Primeiro, decisão condenatória. Segundo, certidão de trânsito em julgado da decisão a que se refere a análise, refere a linha A. Terceiro, conta de liquidação com respectivas decisões homologatória ou mandando de citação para pagamento. Quarto, certidão de trânsito em julgado proferida no processo de execução. Quinto, atualização da conta a que se refere linha A, elaborada ou homologada pelo juízo competente. Parágrafo 1. No prazo de 90 dias, contados da publicação desta lei, deverão ser pagos referencialmente todos os créditos de pequeno valor apurados nos precatórios de que trata o caput deste artigo. Emenda substitutiva número 3.
O artigo 3º passa a ter a seguinte redação: a Secretaria de Finanças deverá prever anualmente reservas orçamentárias de contingências para que o município possa honrar os pagamentos do crédito de pequenos valores, devidamente autorizados. Emenda aditiva número 2. Acrescenta-se o artigo 4º. Artigo 4º. Esta lei correrá por dotação orçamentária própria objetivada à capacidade de pagamento no presente exercício orçamentário, assim como no futuro, podendo ser suplementadas caso necessário. Emenda aditiva número 3. Acrescenta-se o artigo 5º. Artigo 5º. O Poder Executivo dará publicidade em até 180 dias aos credores de obrigações de pequeno valor na forma prevista no caput para fins desse lei, operando-se a notificação de forma pessoal ou via postal ou por meio de publicação em jornal de circulação regional e sonorização móvel. Inciso 1º. O Poder Executivo disponibilizará no site municipal de Ibatiba listagem dos processos a serem pagos, com data do requerimento de pagamento, valor a ser pago, nome completo dos credores e situação atual do processo na Procuradoria Municipal. Emenda modificativa número 1. Remunera-se o artigo 3º para o artigo 6º. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, refogando-se todas as disponibilizações em contrário. É o parecer Sala das Sessões em 11 de novembro. Ivanito Barbosa de Oliveira, Joci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado, membros. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o anexo projeto de lei complementar de número 09/2013, data de 28/8/2013, trata-se o presente proposição de regulamentar o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, definindo obrigações de pequeno valor para o município de Ibatiba. Senhor Presidente, depois de análise feita aos autos do presente projeto de lei complementar número 09/2013, a maioria dessa comissão entende e é o parecer favorável pela aprovação da respectiva matéria na forma redigida. Acompanha o pronunciamento oferecido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. É o parecer Sala das Sessões em 1º de outubro de 2013. Carlos Alberto Santos, Elias Cândido da Silveira, Luciano Miranda Sangi, ambos membros. Em discussão, os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Legislação de Finanças. Em discussão, os pareceres com as emendas apresentadas. Em votação, os pareceres das comissões com as devidas emendas. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei complementar número 9/2013, que regulamenta o dispositivo nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, definindo obrigações de pequeno valor para o município de Ibatiba. Em discussão, o projeto. Senhor Presidente, pela ordem. Conceda a palavra. Assim, só que fique registrado nessa Casa Legislativa que no mandato que se findou em 31 de dezembro de 2012, do ex-prefeito Dr. Johnson, essa mesma proposta esteve em análise nesta Casa. E naquele momento, o atual secretário de Administração, que na época era vereador, com sua maestria nesse parlamento, impediu a votação desse projeto. Simplesmente por questões políticas. Porque comprovava ali tamanha importância dessa proposição. E hoje, o mesmo vereador na época ocupa o cargo de secretário municipal de administração. E o seu governo manda para esta casa a proposição, que no mandato passado ele mesmo ajudou a não deixar votar. Olha que incoerência. Mas esta casa, mais uma vez, demonstra a sua responsabilidade com o município. Nós poderíamos muito bem, por convicções políticas, emperrar a pauta.
colocar ele debaixo do braço e levar para casa, igual o ex-vereador fez. Mas nós estamos votando a matéria que ela é de suma importância para as questões administrativas do nosso município. Suma importância para as questões administrativas. Então, demonstra a responsabilidade que os 9 vereadores estão tendo no tema ora debatido. Só queria que ficasse registrado isso, que no passado essa proposta teve nesta casa, não foi sequer votada, porque o vereador na época e hoje secretário de administração emperrou direito dele no momento, mas hoje a mesma proposição vem no debate e nós, de forma responsável, estamos votando. Eu votarei pela aprovação por questões de coerência administrativa, financeira do nosso município. Muito obrigado. Continue em discussão o projeto. Senhor presidente. Pode ir, Bebel. Nobre secretário. Pode ir, vice. Por favor, pode ir. Pode, pela ordem, pode falar quem vai usar. Senhor presidente, com satisfação e também falando, endossando as palavras do nobre vereador Luciano, eu fui, na gestão passada, fui a favor e tentei aprovar esse projeto que hoje vem à casa. E por questões, eu não sei, não tem como explicar, né? Cada um tem a sua posição política, eu não sei, cada um tem a sua definição de cada projeto. Vivemos uma democracia onde o vereador pode articular sobre um projeto de uma forma ou de outra. Eu venho aqui, mais uma vez, parabenizar essa casa por estar votando essa matéria que é de suma importância para o nosso município. E onde estabelece obrigações de pequeno valor para o município. Que isso vem emperrando a nossa assessoria jurídica no que se diz respeito às condenações e às demandas judiciais que tiveram como objeto a condenação de natureza alimentícia. Tenho dito. Continue em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero, nesse momento, agradecer e falar que eu sou a favor também. Que tudo que for bom para esse município, que for bom para o povo de Ibatiba, Marquinhos de Alegre vai fazer parte, vai fazer coro junto. E que eu não faço política contra o meu povo, independente da matéria, de quem venha, independente da política. A política ela tem que ser usada a consenso. O senso para o povo que tem que ganhar com a política. Porque sofrer, o povo já sofre demais. Então, eu acredito que esse projeto é bom para o Ibatiba, é bom para nós. Então, eu como a liderança da oposição, ocupando junto, e os meninos responsavelmente votam a favor desse projeto. Independente do projeto venha do executivo, venha por quem está vindo, se ele um dia sapateou e ficou nervoso e botou debaixo do braço. O tapa é o de luva. O tapa tem que ser com a boa ação. Se um dia ele fez o errado, eu não acompanho, como não acompanhei ele, com o poder na mão. Eu voto a favor. Muito obrigado. Continue em discussão o projeto de lei. Não tendo mais nenhum vereador que queira discutir, a matéria também requer 2/3, como prevê o artigo 45 da Lei Orgânica. Em votação, o projeto de lei complementar número 9/2013, que regulamenta o dispositivo nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, definindo obrigações de pequeno valor para o município de Ibatiba. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 15/2013. Cria a Coordenadoria Municipal
de Proteção e Defesa Civil do município de Ibatiba e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o apenas projeto de lei número 15/2013, data de 25/9/2013. Trata-se o presente proposição de criar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do município de Ibatiba, Espírito Santo, e da outras providências. Senhor Presidente, depois de análise feita aos autos do acima citado projeto de lei, em conjunto, esta comissão emite parecer no sentido de que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar, sua redação tem aspecto legal e regimental. Opina no sentido de sua aprovação. É o parecer Sala das Sessões em 10 de novembro de 2013, Ivanito Barbosa de Oliveira, Jorci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado, membros. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Recebido o anexo projeto de lei de número 15/2013, data de 25/9/2013, trata-se a presente proposição de criar Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do município de Ibatiba, Espírito Santo e das outras providências. Senhor Presidente, depois de análise feita aos autos do presente projeto de lei número 15/2013, esta comissão entende e é de parecer favorável pela aprovação das respectivas matérias na forma redigida e com as seguintes emendas. Emenda aditiva número 1. Inclua-se onde couber o seguinte artigo. Artigo. O currículo do ensino fundamental e médio nos estabelecimentos de ensino municipais poderão incluir os princípios da proteção e defesa civil de forma integrada ao conteúdo obrigatório. Parágrafo único. Fica instituída no calendário oficial de eventos de Ibatiba a Semana Municipal de Ações de Defesa Civil, que será comemorada anualmente no mês de setembro devido ao período de início das chuvas. Emenda aditiva número 2. Inclui-se o inciso 1º ao artigo 5º da presente lei. Inciso 1º são atividades da Compedec. Primeiro, executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em âmbito local. 2. Coordenar as ações de Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no âmbito local em articulação com a União e os Estados. Terceiro, incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. Quarto, identificar e mapear as áreas de risco de desastre, publicando nos veículos regionais de comunicações e disponibilizações no site da Prefeitura Municipal as informações atualizadas. Quinto, promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessa área. Sexto, vistoria, identificações e área de risco e promover, quando for o caso, a intervenções preventivas e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis. Sétimo, organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre em condições adequadas de higiene e segurança. Oitavo, manter a população informada sobre a área de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais e circunstâncias de desastre. Nono, mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação nas ocorrências de desastre. Décimo, realizar, regulamentar exercícios simulados conforme plano de contingência de proteção e defesa civil. 11º, promover a coleta de distribuição e controle de suprimentos em situações de desastre. 12º, proceder à avaliação de dano e prejuízo das áreas atingidas por desastres. 13º, manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastre e as atividades de proteção e defesa civil no município. 14º, estimular as
participação de entidades privadas, associações de voluntário, clubes de serviço, organizações não governamentais e associações de classe comunitária nas ações de Simpedec, e promover o treinamento de associações de voluntário para atuação conjunta com a comunidade apoiar e 15º, promover soluções de moradia temporária às famílias atingidas por desastre. 16º, desenvolver cultura municipais de prevenção de desastre destinadas ao desenvolvimento das consciências no município acerca dos riscos de desastre local. 17º, estimular comportamento de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastre. 18º, estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastre. 19º, estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastre em escolas e hospitais situados em áreas de risco. 20º, oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil. 21º, fornecer dados e informações para o Sistema Integrado de Informações de Desastre. 22º, elaborar plano de ações anual visando a estimular das ações em tempo de normalidade, bem como das ações emergenciais, como a garantia de recursos no orçamento municipal. 23º, propor à autoridade competente a previsão de recursos, orçamento e propósitos necessários às ações assistenciais de recuperação ou preventivas, como contrapartidas às transferências de recursos da União na forma da legislação vigente. 24º, propor à autoridade competente de declaração de situação de emergência e de estado de calamidade pública, observando os critérios estabelecidos na legislação vigente. 25º, estar atenta a informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno. 26º, implantar programas de treinamento para o corpo voluntário municipal. 27º, implantar e manter atualizados os cadastros de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidade. 28º, estabelecer intercâmbio de ajuda com outros municípios, comunidades irmanadas e 29º, promover mobilização social visando a implantação de NUPDEC, Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil nos bairros e distrito, como, abre parênteses, comunidade em risco de desastre, fecha parênteses. Emenda modificativa número 1. O artigo 7º passará a ter a seguinte redação. O artigo 7º, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil será composto por, no mínimo, primeiro, representantes da Secretaria de Obras e Serviços Humanos, Transporte Interior, Saúde, Educação, Meio Ambiente e Ação Social. Segundo, representantes do IFES, Campos Ibatiba. Terceiro, representante do Conselho de Pastores de Ibatiba. Quarto, representante da Igreja Católica. Quinto, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sexto, representante da Associação Comunitária de Bairro. Emenda modificativa número 2. Artigo 10 passará a ter a seguinte redação. Artigo 10. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 60 dias a partir da sua publicação. É o parecer Sala de Sessões em 10 de novembro de 2013. Carlos Alberto Santos, Elias Cândida Silveira, Luciano Miranda Salgado, membros. Em discussão, os pareceres das comissões de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação com as devidas emendas. Em discussão, os pareceres com as emendas. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, em votação os pareceres das comissões com as devidas emendas. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 15/2013, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Ibatiba e da outras providências. Em discussão. Tendo nenhum vereador que queira discutir, em votação,
Projeto de Lei número 15/2013, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Ibatiba e da outras providências. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei que altera o artigo 1º e 2º da lei número 541/2009, que institui o Dia do Tropeiro de Ibatiba. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido um apenas projeto de lei, data de 25/9/2013, trata-se a presente proposição de alterar o artigo 1 e 2 da lei número 541/2009, que institui o Dia do Tropeiro de Ibatiba. Senhor presidente, depois de análise feitas os autos do acima citado projeto de lei, em conjunto essa comissão emite proceder no sentido de que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar. Sua redação tem aspecto legal, regimental, opina no sentido de sua aprovação. É o parecer, sala das sessões, em 11 de novembro de 2013. Ivanito Barbosa de Oliveira, Jorci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado. Membros. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Recebido o anexo projeto de lei, data de 25/9/2013, trata-se o presente proposição de alterar os artigos 1 e 2 da lei número 541/2009, que institui o Dia do Tropeiro de Ibatiba. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos presente projeto de lei, a essa comissão entende e é de parecer favorável pela aprovação da respectiva matéria na forma redigida. Acompanha o pronunciamento oferecido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É o parecer, sala de sessões, em 11 de novembro de 2013. Carlos Alberto Santos, Elias Cândido Silveira, Luciano Miranda Salgado, membros. Em discussão, os pareceres do projeto que altera o artigo 1º e 2º da lei número 541/2009, que institui o Dia do Tropeiro de Ibatiba. Em discussão, os pareceres. Não tendo nenhum vereador que queira discutir. Em votação, os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto de lei que altera o artigo 1º e 2º da lei número 541/2009, que institui o Dia do Tropeiro de Ibatiba. Em discussão, o projeto. Não tendo nenhum vereador que queira discutir. Em votação, o projeto que institui o Dia do Tropeiro em Ibatiba. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de emenda à Lei Orgânica número 4/2013, que altera o artigo 198 da Lei Orgânica do município de Ibatiba. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o apenas projeto de emenda à Lei Orgânica número 4/2013, data de 15/8/2013. Trata-se o presente proposição de alterar o artigo 198 da Lei Orgânica do município de Ibatiba. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do acima citado projeto de emendas conjunto, esta comissão vem propor apresentar o seguinte objetivo. Projeto de lei ordinária declara como patrimônio histórico e cultural do município de Ibatiba monumento, museu, praça e hino na forma que especifica. Artigo 1º. Fica declarado patrimônio histórico e cultural municipal do município. Primeiro, o monumento do tropeiro localizado na BR-262. Segundo, o Museu José Salomão Fadilala, Museu do Tropeiro, localizado na Rua Salomão Fadilala, no centro do município. 3. A Praça Davi Gomes, localizada no centro do município. O hino ao solo e batibense. 4º. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, sala das sessões, em 11 de novembro de 2013. Ivanito Barbosa de Oliveira, Jorci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado, ambos membros.
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Recebido um anexo projeto à emenda à Lei Orgânica número 04/2013, data de 15/8/2013. Trata-se o presente proposição de alterar o artigo 198 da Lei Orgânica do município de Ibatiba. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos, presente projeto a emenda a esta comissão entende e é de parecer favorável pela aprovação da respectiva matéria na forma redigida, acompanha o pronunciamento oferecido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É o parecer, sala de sessões, em 11 de novembro de 2013, Carlos Alberto Santos, Elias Cândido da Silveira, Luciano Miranda Salgado. Membros. Em discussão, os pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e o parecer da Comissão de Justiça, com as emendas. Senhor presidente, pela ordem. Concedo, vereador. Só quero aqui assim, deixar bem destacado que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ela opinou pela aprovação da presente proposição com o projeto de substitutivo. Certo. Nós tínhamos apresentado um projeto de emenda à lei orgânica, então a Comissão de Justiça, Legislação e Redação opina pela sua aprovação através do substitutivo, ora apresentado, através de lei ordinária. Então, estou só fazendo essa pontuação, porque a nossa comissão foi pela aprovação baseado no substitutivo apresentado em lei ordinária. Continua em discussão os pareceres das comissões com as devidas emendas. Não tendo mais nenhum vereador que queira discutir, em votação os pareceres das comissões com a devida emenda. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em votação, projeto de lei ordinária que declara como patrimônio histórico e cultural do município de Ibatiba, monumento, museu, praça e hino, na forma que especifica. Em discussão, não tendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, projeto de lei ordinária que declara como patrimônio histórico e cultural do município de Ibatiba, monumento, museu, praça e hino, na forma que especifica. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Nós temos aqui do projeto que torna obrigatória a inscrição no rodapé das leis e resoluções o nome do proponente. Ele tem pareceres favoráveis sem nenhuma emenda. Correto? Então vamos colocar em discussão os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Com pareceres favoráveis. Em discussão os pareceres. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, em votação os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão o projeto de lei número 23/2003, que torna obrigatória a inscrição no rodapé das leis e resoluções o nome do proponente. Em discussão. Não tendo nenhum vereador que queira discutir. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Nós temos agora diversos requerimentos. Senhor presidente, pela ordem. Concedo a palavra, vereador. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse para apreciação do plenário. Existem alguns requerimentos de votos de pesar e votos de congratulações, que nós pudéssemos votar todos esses requerimentos de votos de pesar e congratulações em bloco. Em discussão, o requerimento do nobre vereador Luciano. Forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria de solicitar, verbalmente, a retirada do requerimento número 107/2013, de minha autoria, que está na pauta para discussão e posterior votação,
eu gostaria que retirasse da pauta o requerimento 107/2013. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Mais algum pedido, vereador? Senhor presidente, pode, por enquanto, qualquer coisa eu peço pela ordem novamente. Tá certo. Então, nós temos também aqui um ofício do vereador Luciano, veio pelo presente solicitar a retirada de pauta dessa Casa de Leis dos requerimentos 95, 96 e 103, de minha autoria. A mesa também acata, defere o pedido. 103, 96 e o 95. Separar. Senhor presidente, pela ordem. Concedo, vereador. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência o ofício 114/2013, de minha autoria, onde fala o prazo máximo de 10 dias. Eu gostaria que fosse alterado o prazo para 20 dias. Dar um tempo maior ao Executivo para que possa atender as nossas solicitações. Então, o requerimento 114/2013, onde está o prazo de 10 dias, eu gostaria que fosse alterado para 20 dias. Se possível, o senhor fazer a leitura dele na íntegra. Defiro o requerimento de Vossa Excelência. Só gostaria de pedir que logo depois a Secretaria da Casa providenciasse um novo requerimento com a data correta para que Vossa Excelência pudesse assinar. Eu gostaria... Mais... Senhor presidente, estou aqui seguindo as instruções do nosso novo parlamentar. Pelo avançar da hora, e até mesmo por um acordo que já existe entre as bancadas nessa casa, nós poderíamos votar os outros requerimentos, exceto o 114, todos os outros requerimentos votar em bloco. Por que exceto o 114? Porque houve uma alteração nele, então a gente poderia votar em separado, faz a leitura e vota. Mas todos os outros requerimentos a gente votaria também em bloco. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Então, nós vamos ao requerimento número 114/2013, de autoria do vereador Luciano Salgado. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferida pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, reiterar ao chefe do Poder Executivo Municipal o atendimento dos requerimentos escritos e verbais realizado por este parlamentar no período de 6 de março de 2013 a 25 de setembro de 2013, no prazo máximo de 20 dias, ficando desde já este Poder Legislativo autorizado a movimentar a tutela jurisdicional, caso o Poder Executivo mantenha-se inerte e a reiteração hora feita. Plenária do Faustino, dia 11 de novembro de 2013. Em discussão, requerimento número 114/2013. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, o requerimento número 114/2013. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Nada mais. Em votação. Vossa Excelência não consultou o plenário sobre o voto em bloco depois da... Todo o voto. Os demais pedidos, o nobre vereador pediu, a mesa acatou o pedido também. A mesa acatou o pedido, mas vou colocar em votação o pedido do nobre vereador para que seja votado em bloco todos os requerimentos que se apresentam. Aqueles que forem
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Então, em votação, os requerimentos. Nossa, mãe. Espera aí, deixa eu ver aqui, senão Em votação, os requerimentos. Em bloco de todos os requerimentos apresentados nesta sessão. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Já foi lido, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a presente sessão, ficando todos convocados para a sessão extraordinária, sessão solene, ou melhor, sessão solene em homenagem ao Dia do Servidor Público, que acontecerá dia 13 de novembro, na quarta-feira, às 18h30, no plenário Éden Faustino. Muito obrigado a todos e uma boa noite.